E aí a gente vai falar um pouco mais específico da nossa régua da saciedade. Pedir para vocês agora se lembrarem do dia que vocês comeram mais. Sabe aquele dia que você olha assim e fala: meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso? Que nem quando você é adolescente ou jovem e fica com ressaca porque exagerou um pouquinho na bebida e você fala assim, ó, nunca mais vou fazer isso? Então esse dia, aquele dia que você comeu demais e você pensa: meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Quais são as sensações que ficaram disponíveis para você nesse dia? Então, em geral, né, como é que é essa saciedade 10? Geralmente a gente tá passando mal, precisa deitar, vai ter desconforto gástrico, vai ter pensamentos do tipo, nunca mais eu como assim, a roupa vai ficar apertada, né? Aquela sensação de precisar desamarrar a roupa. Talvez tenha enjoo, sensação de entalo, azia, moleza, sono, vontade de deitar. Domingo à tarde, preciso deitar depois do almoço, por exemplo, porque se eu comer demais, eu não vou ter mais disposição. Eu vou perceber que eu talvez tenha ido para esse 10. E geralmente vem junto as sensações de culpa, arrependimento, raiva, são os sentimentos que acompanham o 10. E aí, pessoal, eu vou perguntar para vocês sobre e o 6 e o 5 até o 7, assim, até um 8. Como é que é quando a gente tá satisfeito, naquele lugar assim que eu costumo chamar de deliciosamente satisfeito, ou seja, confortavelmente cheio. Como é que é essa sensação? Em geral, as pessoas costumam... Aí vai pensando aí você, né? Geralmente as pessoas costumam falar que é aquela sensação de ai, matei quem tava me matando, né? Comi, ufa, graças a Deus. E essa é aquela sensação de plenitude gástrica confortável. Então a gente vai ter descrições, então... Ai, que delícia, satisfação. A barriga tá na medida certa, cheia. Não tem mais o paladar, talvez não esteja tão aflorado nessa situação, porque a gente já sente que comeu, a gente tá confortavelmente cheio. Cabe um pouco mais. E sente esse alívio, a gente tem aquela sensação de calma, de plenitude, né? Então, esse aqui é o lugar, lá entre o 7 e o 8, que é o lugar correto da gente parar de comer. Quando a gente tá confortavelmente cheio. Por que esse é o lugar ideal para a gente parar de comer? De novo, não é sempre que isso vai acontecer e se não acontecer é mais uma chance da gente aprender, tá? Culpa e vergonha não serve para nada. Então, por que o ideal é a gente parar de comer quando a gente tá aí no 7 e 8? A nossa barriga, ela demora para notificar o nosso cérebro mais ou menos uns 20 minutos de que a gente já tá saciado. Então, se a gente parar de comer no 10, provavelmente a gente vai ficar ainda mais cheio. Por isso que às vezes a gente pode até passar mal. A gente achava até que tinha comido um pouco a mais e depois passa mal, porque tem esses 20 minutos. Então, a gente vai parar de comer, o ideal é quando a gente estiver confortavelmente cheio. Isso para algumas pessoas pode ser assustador, porque a gente, com o pensamento de dieta, a gente carregou por muito tempo a ideia de que o bom para mim é comer o menos que eu posso. E o que isso pode levar, essa história de comer o menos que eu posso? Eu pego sempre pessoas assim no consultório. A pessoa acha que ela tem comer emocional, porque assim, ó, na hora do almoço, me fala, o que a gente costuma comer na hora do almoço e do jantar? Geralmente é na hora do almoço e do jantar que a gente vai comer legumes, salada, verdura, arroz, feijão, carne, que são alimentos muito ricos e muito coloridos e que trazem muita informação, trocam informação bacana com o nosso corpo. E se a gente não come esses alimentos nessas principais refeições, geralmente almoço e jantar, é muito difícil que você vai comer uma cenoura no lanche da tarde. Então, o que acontece quando a gente come pouco? Ou seja, mentalidade de dieta na minha cabeça é: eu tenho que comer o menos que eu puder. E aí eu como lá meio filé de frango e 2 folhas de alface ou alguma coisa parecida do jeito que é pra você a sua mentalidade de dieta. O que vai acontecer é que talvez já no caixa você queira um docinho. Ou daqui meia hora você já esteja desesperado por aí, vendo se alguém tem alguma coisa, ou descendo para comer alguma coisa, parando para comer uma coxinha. Você ainda saiu faminto. Eu vou dar uma ideia pra vocês. Imagina um dia assim, ó, que você comeu bem. Sei lá, se foi numa churrascaria que você gosta, você comeu lá a salada e a carne. Talvez você vai ter fome de novo só à noite. Isso não quer dizer que você tem que comer além da sua saciedade. Não é isso que eu tô falando pra vocês. Mas é saber que comer até a nossa saciedade também é importante
para que daqui meia hora a gente não esteja com fome. Porque aí você se sente no controle, certo? Você tá lá de dieta, fez tudo direitinho. Eu não consigo falar para vocês e mensurar quantas vezes eu ouvi isso no consultório. Ah, eu tomo café da manhã direitinho, aí até o almoço eu almoço uma salada, um grelhado, e aí depois, da tarde para frente, eu pareço uma desesperada. E a resposta para isso, pessoal, tem outras, mas talvez você não esteja se nutrindo corretamente antes desse período. E aí tudo que você precisa de comida, você vai conseguir naquele período que você está em casa, por exemplo, e juntando com o estresse, juntando com o cortisol que aumenta nessa hora da tarde, juntando com todas as coisas que a gente tem que fazer quando chega. Então, é super importante a gente aprender a sentir a nossa saciedade e sair confortavelmente cheio da mesa. Então, como é que é essa fome que ainda não foi muito preenchida, né? Então aí na nossa régua, quando a gente tá 1 ou 3. Então, a gente sente que ainda falta comida. O que acontece nesse lugar é super importante a gente entender que talvez a fome já tenha baixado, mas você ainda não está saciado. Entendem a diferença? Por isso que as réguas não são juntas. Então, não é que uma vai diminuindo e a outra vai subindo. Elas são réguas separadas. Então, quem tem mentalidade de dieta, ao menor sinal de que a fome foi embora, a pessoa para de comer. E daí, meia hora, ela começa a comer doce e açúcar, porque ela tá precisando de energia, o corpo tá pedindo. E aí ela acha que tem que comer emocional, certo?